Meus queridos amigos, queridos irmãos e irmãs do MAP, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para os estudos do Cohen e fazendo uso dos conhecimentos da doutrina espírita, nós podemos conhecer um pouco mais a respeito do Cristo, nos aproximar um pouco mais de Jesus, na medida que utilizamos essa ferramenta importante trazida pela doutrina espírita para entendermos melhor as lições do Mestre. E por isso nós convidamos a todos a fechar os olhos neste instante e levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos proteja nesse instante, que se faça presente em nossos lares, que nos envolva no seu amor, na sua misericórdia, e que também permita a presença dos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho do MAP, pelos estudos do Cohen, que eles possam se fazer presente também em nosso lar para nos envolver, nos inspirar, para que assim possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos e das bênçãos que iremos receber nesse instante. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigado. Bom, nós vamos dar continuidade aos estudos do Cohen, que estamos abordando com o tema de obsessão. Vocês, claro, já devem ter tido, nas semanas passada e retrasada, aulas a respeito da obsessão simples, dos processos obsessivos que envolvem a obsessão simples, a fascinação, e agora nós vamos falar da subjugação. É muito importante que nós tenhamos em mente a importância desse estudo a respeito da obsessão, porque nós nos depararemos ao longo dos nossos estudos e ao longo da nossa vivência dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, com processos obsessivos nos mais diversos graus. É importante que nós tenhamos a consciência que, claro, quando voltarmos às atividades, depois de todo esse processo de reclusão, de quarentena passar, nós partiremos também para as aulas práticas. E na medida que nós vamos praticando, nossos canais mediúnicos vão se abrindo, e quanto mais os canais mediúnicos vão se abrindo, nós ficamos mais suscetíveis às impressões espirituais. E por isso é importante que nós conheçamos melhor esses processos obsessivos, para que nós possamos aprender a lidar com isso e nos protegermos para que não sejamos vítimas de obsessão. Por isso nós recomendamos sempre, façamos sempre a questão de observar a necessidade e a importância do Evangelho no lar. É uma ferramenta de proteção, porque, como vocês já devem ter aprendido, já devem ter estudado nos processos de obsessão simples, de obsessões simples, que esses processos eles podem se dar a partir de ligações kármicas, de problemas que nós trazemos do passado, espíritos com os quais nos relacionamos e criamos débitos do passado, e esses espíritos podem estar na nossa companhia, tentando nos afligir de alguma forma, tentando nos subjugar, tentando nos obsediar, nos fascinar, e muitas vezes o Evangelho que nós realizamos em nossa casa vai nos ajudar não apenas a nos evangelizar, mas também a evangelizar esses espíritos que eventualmente estejam conosco, estejam nos perseguindo, estejam nos acompanhando por processos de ligações kármicas ou simplesmente por processos de simpatia, porque muitas vezes nós atraímos obsessores pelo nosso processo de simpatia, por uma simbiose de pensamento, uma simbiose de atitude, de hábitos que nos ligam a espíritos eventuais dessa atual reencarnação, e às vezes podem acontecer desses espíritos nos acompanhar até os nossos lares, e a prática do Evangelho no lar vai nos ajudar muito nesse sentido, vai nos proteger, vai proteger a nossa casa e a todos que fazem parte, mesmo que não participem do Evangelho. Nós nos protegendo em casa, realizando o Evangelho, nós protegemos todo o lar, todas as pessoas, ainda que eles não façam parte, não professem a mesma religião ou não façam parte do Evangelho. Recomendamos sempre que a família toda se reúna para as lições de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, mas se alguém na família não processar a mesma fé, não quiser participar, eles também receberão a devida proteção e os benefícios que esta ferramenta nos traz. Por isso essa é a importância. Sugerimos também para que sempre nos estudos do Cohen nós tenhamos ao nosso lado 3 obras, que é muito importante
para que nós possamos ir estudando e tirando as dúvidas, e logo depois dos áudios ou dos vídeos, das lições recebidas, né, das reflexões recebidas, vocês possam fazer a consulta desses livros a partir do que ouviram. Isso é importante no estudo. Então é importante que vocês tenham em mãos sempre o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, porque nas lições trazidas aqui, como essa, por exemplo, da obsessão, nós encontraremos respaldo nos 3 livros. Os 3 livros falarão a respeito da obsessão, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o livro dos médiuns, quanto o livro dos Espíritos. Nós queremos trazer aqui, então, uma das fases da obsessão, que é a subjugação. A subjugação, ela está aqui no livro dos médiuns, para que vocês possam consultar no capítulo 23, no livro dos médiuns, que é o título da obsessão. É o capítulo 23 do livro dos médiuns, e lá na questão, ele começa na questão 237, já falando dos processos obsessivos, né, que começa com obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e meios de a combater. É importante que vocês façam a leitura deste capítulo 23, e precisamente a subjugação, ela está na questão 240, tá, desse capítulo. E eu vou ler aqui essa primeira frase, que já resume praticamente esse assunto da subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado, contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, por isso subjugação. O espírito, ele tem domínio, ele exerce o domínio sobre a sua vítima. A vítima de obsessão, ela perde forças de reagir. O espírito, então, ele age tanto na sua mente, no processo psíquico, né, de dominação psíquica, como também ele pode agir no seu próprio corpo, com movimentos involuntários, com pensamentos involuntários, com formas de se expressar involuntária, que mesmo que a vítima não tenha essa vontade, ele não quer fazer determinada coisa, ele percebe que ele não consegue resistir, que ele está tendo um ímpeto de fazer algo que ele não quer, mas ele acaba realizando este ato, ou falando algo, ou pensando algo. Ele não quer pensar algo de determinadas pessoas, ou de repente ele não quer ter aquele tipo de pensamento, mas ele não tem força de resistir. Então ele acaba criando na mente a sugestão que o espírito acaba trazendo. Isso faz com que a vítima perca o controle. E quando se chega nesse estágio de obsessão, o estágio que é o mais avançado de obsessão, fica mais difícil a pessoa conseguir se libertar desse estágio. Ele vai depender normalmente da ajuda de alguém, de um terceiro, para que ele possa conseguir resistir, para que ele possa conseguir reagir a respeito dessa influência. Assim, nós temos percebido, nós temos ouvido relatos muito comuns de pessoas que trazem histórias de familiares que têm certos tipos de comportamentos agressivos, certos tipos de comportamento que os levam a caminhos de droga, de consumo de álcool. E muitos encarnados, muitas pessoas, às vezes, são diagnosticadas com distúrbios mentais, com problemas de loucura, diagnósticos de loucura, de distúrbios dos mais diversos, e que as pessoas não entendem a respeito. Acham que isso é somente um problema físico, mas todos esses processos que envolvem problemas psíquicos, que são considerados loucura, né, são problemas relacionados à obsessão, e no seu grau mais elevado, que é fascinação e subjugação. O encarnado subjugado, ele acaba realizando atos que são considerados verdadeiras loucuras. Alguns chegam a extremos diante do compromisso com aquele obsessor e da vontade do obsessor em destruir
a sua vítima, que as pessoas são levadas a cometer atos criminosos, assassinatos, crimes de violência, agressões físicas, muitas vezes com pessoas muito próximas. E nesse ímpeto, ele está percebendo que ele vai fazer alguma loucura, ele não sabe o que é, ele não consegue resistir, ele perde essa consciência. O Espírito, então, no comando, faz com que ele haja, com que ele cometa um assassinato, e no momento em que ele acaba de desferir o golpe, essa entidade espiritual, o Espírito, se afasta e ele se percebe no momento em que ele realizou o ato. E ele percebe o erro que ele cometeu, o que ele fez, a atrocidade que ele cometeu, se desespera e muitas vezes ele acaba cometendo suicídio. Nós ouvimos isso com muitas frequências nos noticiários, nos jornais e rádios, né, notícias através da internet. É muito frequente esse tipo de conduta. E muitas vezes essa esquizofrenia, essa loucura, ela tem uma raiz profunda em processos obsessivos. Os processos obsessivos têm se intensificado cada vez mais à medida que nós vamos se aproximando do processo de mudança, de vibração planetária da Terra. Esses processos serão mais intensos. E se nós não estivermos atentos, nós poderemos ser vítimas desses processos obsessivos. Por isso, a importância de nos instruirmos, de estudarmos e nos aprofundarmos nesses assuntos, nesses pontos específicos, porque são situações que nós vamos nos deparar frequentemente, dentro e fora da casa espírita. Quando nós estivermos de posse dessa informação, nós passaremos a ver determinadas atitudes de pessoas ao nosso redor com outros olhos. Nós vamos conseguir enxergar muitas coisas de forma diferente. E então, muito provavelmente, ao invés de julgarmos, claro que nós não devemos julgar em nenhuma situação, mas às vezes nós acabamos julgando determinadas pessoas por atos cometidos, e quando na verdade essas pessoas precisam mais de compreensão do que de julgamento, precisam de socorro às vezes, porque elas são consideradas pessoas violentas, pessoas inescrupulosas. É claro que esses sentimentos chegam a esse processo de simbiose, porque essa vítima ela é vítima por um determinado motivo, e não existe um processo de obsessão que não tenha relação com essa simbiose de pensamento e de sentimento. Então, claro que existe uma responsabilidade nas pessoas que realizam esses atos abomináveis, atos violentos, agressivos, mas que essas pessoas também são vítimas. Elas têm responsabilidade, mas são vítimas também. Portanto, vai fazer com que nós possamos olhar de forma diferente quando nos depararmos com esse tipo de situação. Nós, então, passaremos de julgadores para auxiliadores. Nós auxiliaremos nesses momentos com a nossa oração, quando soubermos de casos como esse, como esse exemplo, nós participaremos em oração, não mandando uma energia de que essa pessoa é só desequilibrada, é só culpada, não. Nós todos podemos chegar a esse ponto. Ninguém está totalmente livre disso. São processos que começam de forma simples, de forma tranquila, e vão se agravando. Essas obsessões mais profundas, elas começam de maneira simples. Elas começam na nossa inobservância, na nossa invigilância, quando nós não prestamos atenção em determinados atos corriqueiros da nossa vida. Eles vão se agravando, vão tomando conta, vão nos absorvendo de maneira que eles aproveitam a nossa vontade. O espírito obsessor, ele não consegue colocar um sentimento que não exista dentro da pessoa. Então, se eu sou uma pessoa violenta num ato, eles se aproveitam dessa violência e intensificam isso. Eles vão sugerindo mentalmente pensamentos que agravam esse sentimento de raiva, de agressividade. Isso vai sendo um hábito, vai se transformando num hábito, e esse é como gasolina no fogo, né? Então, nós, de posse desse conhecimento, estaremos mais atentos
a este tipo de influenciação. Por isso é importante que nós tenhamos cuidado com o tipo de palavra que nós utilizamos, com o tipo de pensamento que nós proferimos, com as palavras, com o sentimento que visita o nosso coração. E, portanto, quando nós tivermos pensamentos ruins, pensamentos que normalmente nós não falaríamos para alguém, pensamentos nocivos, pejorativos, nós precisamos repelir esses pensamentos, para que eles não se tornem um hábito na nossa mente, e isso nos leve ao estágio acima, que é um estágio depois de pensar, realizar, né? Então, por isso é importante estarmos muito atentos a ambientes mais pesados, ambientes onde existam bebidas alcoólicas, que abrem os canais e que nos aproximam de espíritos muito dependentes desses fluidos e se aproximam de nós por esse hábito da bebida, por essa necessidade e um vício que o espírito carrega para uma outra existência, e eles se aproximam de nós por essas lacunas, ou seja, nós permitimos a influenciação desses espíritos. Por isso, a importância do conhecimento. À medida que nós conhecemos, aprendemos a respeito dos processos obsessivos, nós vamos mudando os nossos hábitos, mudando a nossa forma de ver, mudando a nossa forma de agir dessa maneira. A subjugação, ela tem uma profundidade que realmente nos desequilibra de uma maneira em que nós nos sentimos praticamente impossibilitados de agir. Nós não conseguimos realizar uma prece, as coisas ao nosso redor começam a se desorganizar, porque nós começamos a deixar de nos cuidar, a deixar de cuidar das coisas à nossa volta, ao nosso redor. Esses processos vão se complicando e nós vamos nos deteriorando cada vez mais. É um processo de autodestrutivo, na verdade, né? Que muitas vezes chega ao ponto de nos fazer deixar de cuidar de nós mesmos, né? Hábitos de higiene, vão envolvendo várias formas de autoagressão, né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência. A subjugação é o estágio mais avançado do processo obsessivo. E para que a gente tenha como exemplo esta ligação, esta simbiose do espírito obsessor com o encarnado, com o obsediado, eu queria trazer aqui um exemplo desse processo obsessivo e de como esse exemplo mostra essa mudança e, portanto, a desconexão do processo obsessivo. Porque não basta apenas nós termos uma ajuda de alguém quando estejamos nesse grau de processo obsessivo, porque precisaremos da ajuda de alguém para que nos ajude a reagir, mas há necessidade, para que essa ajuda seja efetiva, que nós tenhamos a consciência da necessidade de transformação, porque o que nos liga a esse espírito é a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. À medida que nós mudamos essa forma de agir, o espírito pode até se aproximar, mas ele perde a conexão conosco. Então, nós nos protegemos dessa influenciação. E podemos, com esse conhecimento, ajudar pessoas que possam passar por isso, através da explicação, através da ajuda com oração, do convite a visitar uma casa espírita ou uma casa religiosa para que ele se proteja espiritualmente. Okay? Então eu queria trazer aqui um exemplo que o Evangelho, sempre o grande, né, a grande ferramenta, né, que o Evangelho de Jesus nos traz, e eu queria trazer aqui um exemplo. Um exemplo no Evangelho, nos 4 Evangelhos são citados, nos 4 Evangelhos é citada uma passagem específica de Maria Madalena, quando encontra com Jesus. Maria Madalena, num dos encontros com Jesus, o Evangelho conta que Jesus expulsa 7 demônios dela, 7 espíritos dela. Claro que neste caso, né, nesse exemplo que a gente vai trazer, eles denominavam os espíritos como demônios, né? Espíritos, porque esses termos espíritas
foi trazido pela doutrina espírita. Kardec trouxe, através da codificação, essa terminologia de espíritos obsessores. Antigamente eram chamados de demônios, porque não existia ainda essa denominação trazida pelo Espiritismo. Então eles expulsam os demônios. Houve um outro episódio também, que Jesus, um pai procura Jesus, porque seu filho ele está possuído, né, eles entendem como possessão, e ora o filho cai no fogo, ora o filho cai na água, e ele não sabe para onde vai, ele é totalmente desorientado, e Jesus então expulsa os demônios daquele jovem. E o jovem então é liberto. Porém, nesse exemplo do jovem, nós não temos o conhecimento do que acontece com a vida do jovem depois desse episódio que Jesus expulsa o demônio. Porque para nós entendermos esse processo, esse mecanismo obsessivo, nós precisamos entender se o jovem transformou sua vida ou não. Porque somente a transformação ia fazer com que este jovem estivesse de fato liberto desse processo obsessivo. Né? De fato, ele pode estar liberto momentaneamente, mas depois se reconectar a esse espírito através da sua conduta. Né? Agora, neste caso, Jesus ele expulsa esses espíritos que obsediam Maria Madalena. Os evangelhos dizem que são 7 espíritos. Portanto, esse processo, ele é um processo muito intenso. Jesus retira esses espíritos da presença, né, da influência que eles exercem sobre Madalena, e a partir daí, Madalena passa a ser uma seguidora do Cristo. Nesse momento, nós percebemos com esse exemplo de Jesus, que Maria Madalena, ela se desvincula desses espíritos, e através, claro, dos ensinamentos de Jesus, das palavras proferidas por Jesus, do magnetismo de Jesus, ela decide mudar sua vida. E aí, a partir disso, ela não fica mais sob a influência desses espíritos. Porém, se por um acaso isso não tivesse acontecido, e ela não tivesse mudado seus hábitos, haveria com certeza uma reconexão. Mesmo que esses espíritos tentem novamente influenciá-la, se reaproximem dela e tentassem influenciá-la, não teriam êxito. Por quê? Porque as atitudes que os permitia esta conexão já não existiam mais, ela se modificou, ela se transformou. E, portanto, essa conexão agora não é possível, por causa da faixa vibratória de pensamento, de atitude. Isso impossibilita o espírito de realizar o domínio sobre a vítima. Tá? Então, eu queria trazer para vocês esse aspecto da obsessão, a subjugação, como sua principal característica, que é, de fato, o jugo, viver sob o jugo do espírito, ou seja, sobre o domínio do espírito. O encarnado já não consegue mais ter a sua vontade, ter vontade, fazer com que a sua vontade prevaleça, e ele não resiste ao domínio do espírito, que tem total poder sobre os seus atos, sobre o seu pensamento, sobre sua palavra, e assim fazendo com que esse espírito, com que esse encarnado seja cometido das situações mais complicadas possíveis. E é isso, meus irmãos. Eu gostaria também aqui, ao final, tá, do nosso vídeo, eu vou deixar o link para mais 4 vídeos rápidos, vídeos curtos, que são vídeos complementares desta aula. Né? Nesses vídeos, vocês vão perceber os diferentes níveis de obsessão. E eu gostaria de passar uma tarefinha para vocês, tá? Que vocês assistissem esses vídeos e depois fizessem os comentários de onde vocês encontraram, quais os níveis de obsessão que vocês encontraram em cada personagem, ok? E aí eu gostaria que vocês fizessem os comentários para que nós possamos tirar as dúvidas, se vocês tiverem, e também perceber as impressões de vocês do vídeo que vocês vão assistir e da reflexão que acabamos de realizar, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, e eu aguardo vocês darem o feedback a respeito dos outros vídeos, tá bom? Muito obrigado, muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos nós.